Imobiliário é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis. Ele foi lançado no mês 10 de 2019, é um fundo de base 100. O nome dele, a gestora, Faria Lima Capital. Ele é de títulos e valores imobiliários, ele tem uma liquidez média, né? Ou baixa. 120 mil por dia. Não é uma liquidez muito alta, mas para pequenos e médios investidores, na minha humilde opinião, é uma liquidez aceitável para você entrar ou sair do ativo. Ele não tem nota no site, não faz parte do IFIX, e ele conta ali com pouco mais de 633 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,96, o que indica que ele está 4% mais barato do que vale, com desconto. Não é um fundo grande no mercado aí, é um fundo pequeno de 65 milhões, e o mercado está aceitando pagar por ele 63 milhões. Então note, é um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 104, e o mercado pagando ali R$100 que ele vale. Tendo maio como referência, é um fundo ali que passou de 2.100 cotistas. Nesse próximo slide, a gente vê as negociações do fundo atualmente. Então, atualmente 100, mínima de 95 e máxima de 103. O que eu quero mostrar para vocês? É um fundo que, frente a outros que a gente vê, tem pouca oscilação. Deixa eu traçar a linha, apesar de hoje estar dizendo que ele vale 104, eu vou traçar uma linha de 100, tá? Que é a base dele, não o que ele valorizou ou não. Então a gente observa aqui, 2021, esse fundo não entrou na questão pandêmica de março de 2020, né? Então 2021 ele chegou a ser negociado ali a R$106 e ficou orbitando durante um bom período, ó, 103, 100, pouquinho abaixo de 100, chegando ali aos 98, mas ficou lateralizado durante um bom tempo. Momento em que outros fundos e a maioria do mercado teve queda no ano de 2021. 2022, ele começa orbitando mais ou menos 102 de negociação, e aí no início do ano, lá para fevereiro, ó, ele cai a 98, e aí fica orbitando entre 98 e 100, 98 e 100, ele fica ali nesse valor mais ou menos, e aí em maio foi anunciado que esse fundo tinha uma possibilidade de default, uma possibilidade de prejuízo. Então as cotas eu achei que ia despencar, que essas cotas iam parar lá nos R$80, lá nos R$70, e não aconteceu. Então o fundo continua ali, ó. O mínimo que ele caiu foi a R$95, e atualmente a gente já viu que ele se recuperou. Então durante o vídeo eu vou falar o que aconteceu com essa situação, como é que tá, o gestor trouxe isso no último relatório gerencial. A gente vê que a entrega do fundo é uma entrega bem agressiva, mesmo quando ele vem a mercado, ele já vem entregando bem, ó, uma média de 90 centavos a mais ou menos R$1, 1,10. Final de 2021 ele dispara na entrega dos rendimentos, entregando sempre ali acima, ó, entre mais ou menos 1,30 e pouco, acima de 1,50. Durante o ano de 2022, entregas ali beirando 1,80, ó, entregas todas as entregas acima de 1,20, exceto uma, mas ainda assim acima de R$1. A gente vai ver essas entregas com exatidão no próximo slide. Esse fundo passou já por 2 subscrições, e a segunda subscrição dele aconteceu agora no início desse ano, entre janeiro e fevereiro desse ano. Virando a página aqui, a gente vê as entregas que eu estava dizendo ali, me fazendo referência. Então note, ó, 97, 1,12, e aí a gente vê um aumento, ó, 1,30, 1,40, 1,60, 1,70, 1,30, 1,10, 1,30, 1,60, 1,70. Eu acredito que, assim, nos próximos meses, o fundo se estabilize desses patamares aqui, ó. Entre 1,30, 1,10, 1,30, 1,50. Eu não vejo ele com essas entregas tão agressivas igual ele está fazendo aí. Esse vídeo ele vai sair no sábado, mas eu estou gravando ele na quinta-feira. Então hoje, durante o dia, deve ser anunciado os dividendos desse fundo. Mês passado, 7 de junho, ele anunciou 1,75 para pagar no dia 14 de junho. Na época, a cotação R$100 representava um yield de 1,75. Então hoje deve ter anúncio de dividendos desse fundo aí. O fundo vem com 15% de dividend yield acumulado, que é um yield muito agressivo, na minha opinião, um yield bem interessante. Aqui me chama a atenção o seguinte, esse fundo, basicamente, ele foi ancorado por institucionais. Não tem muitos institucionais, mas alguns deles têm uma posição bem grande no fundo. Então o MCCI aí, ó, tem 20% das cotas do fundo. RBRR tem mais 11%. Eu não gosto muito quando um institucional tem mais de 5% das cotas do fundo, tá? Então a gente vê o RBRY com mais 5,90. Eu fiz um cálculo grosseiro aqui. E hoje, ó, 20, 30, 40, 45. Então, assim, algo entre, sei lá, 46 a 50% das cotas do fundo está na mão de institucional. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado,
as cotas na mão de institucionais era muito maior. Se eu não me engano, era algo de 70%, 80% da última vez que eu fiz. Eu não tenho certeza em relação a isso. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. E aí vamos ler as informações, principalmente essa última aqui que ele fala sobre essa inadimplência que o fundo teve, tá? Um anúncio de, entre aspas, recuperação judicial, né? Então, ó, o FLCR encerrou o mês de abril e aqui já vai, entre aspas, uma certa crítica, né? Uma demora na entrega dos relatórios. Ele tá falando do mês de abril aqui, poxa, nós já estamos em julho, mês 7. Então era para ter um relatório no mínimo de maio aqui, né? E dependendo já, né, se quisesse, talvez forçando a barra até de junho, né? Mas enfim, no final de abril, o fundo estava com 97% alocado, então a gente vê que ele vem alocando cada mês um pouquinho mais do seu recurso. Eu não vou ler sobre isso aqui que a gente vai ver dentro do relatório gerencial. Proventos, em 13 de maio, foi distribuído em 60, ou seja, aqui no relatório sequer cogitou o último mês aí dele, que ele entregou 1,75. Então aqui ele vai falar sobre essas questões acumuladas e tal, também não gosto de falar muito sobre isso. E aqui a gente vai ler tudo, que é interessante para vocês. Esse CRI Calçada Vogue, dentro do relatório gerencial, eu vou falar um pouco sobre ele. E se você se interessar por esse fundo, eu sugiro que você vá lá no final do vídeo, ou abra o relatório gerencial também, e vai ter uma informação lá especificamente sobre esse CRI Calçada Vogue, tá? Mas o que acontece, ó? Tivemos uma boa notícia de que o administrador judicial apresentou nos autos da recuperação judicial. O que é recuperação judicial? Antigamente a empresa já ia e falia, tá? Ela indicava falência. Pela lei de falências do Brasil, criou-se o Instituto da Recuperação Judicial. O que é isso? É como se fosse, entre aspas, tá, uma última chance da empresa tentar se recuperar antes de realmente ela falir. Então, quando ela faz recuperação judicial, ela pede na justiça um prazo, e aí eu não vou saber para vocês certinho se esse prazo é de 1 ano, de 2 anos, ela pede na justiça e fala, olha, justiça, eu reconheço que eu devo, só que esses meus devedores aqui, os meus credores, essas pessoas para quem eu devo, eu quero suspender o pagamento deles durante 2 anos por meio de... Aí ele já dá tipo um plano de pagamento, sabe? Ele indica como que ele pretende pagar, a forma que ele pretende pagar. E aí a justiça decide se acolhe essa recuperação judicial dele, né? Se aceita esses... Enfim, a questão é, o fundo, o devedor aqui, o CRI Calçada, eles vão dizer quem que tá nessa lista de devedores. Tá? Por que eu estou fazendo esse resumo? É só para tentar explicar o que está aqui no informativo. Ó. Então, nos autos de recuperação judicial, ele trouxe a relação de credores. O crédito referente ao CRI Calçada Vogue foi reconhecido como extraconcursal, ou seja, não está aqui dentro dos devedores indicados pelo CRI Calçada Vogue. Então, o que acontece? Eu tenho muito, nos últimos vídeos, quando eu falo sobre essa questão de está exposto demais a um ativo ou não, coisas nesse sentido, eu tenho falado desse caso aqui, ó, do FLCR, e tenho falado do caso mais recente, e que, na minha opinião, está infinitamente mais grave do que esse. Então, o Betra também está passando por um problema lá, o cara também está com recuperação judicial, só que no caso do Betra, e lá, na minha opinião, ele vai ter que esperar a justiça dizer se pode ou não, mas o devedor lá incluiu a dívida do Betra no meio lá. Então, nesse caso aqui do FLCR, não foi incluída a dívida, ou seja, teoricamente, o CRI Calçada Vogue lá, o pessoal do hotel, pretende pagar. Ele não quer que isso esteja por fora, ele não pediu a suspensão do pagamento da dívida. Então, ó, portanto, não sujeito ao plano de recuperação judicial. E aí ele foi excluído da relação de credores quirográficos. Então, como eu disse, ele indica os credores, no caso do CRI Calçada Vogue lá do hotel, e aí pede suspensão do pagamento durante o período. Então isso é uma notícia boa. Realmente o fundo, entre aspas, ele não foi atingido por isso. Lógico que, poxa, amor, mas e se ele falir no final do período? O fundo tem garantia dentro desse CRI. Ele vai lá e executa a garantia. Ele tem direito de executar essas garantias, tá? Não é tão simples assim, mas ele tem garantias por trás. Então, ó, as parcelas mensais do CRI Calçada Vogue continuam sendo pagas. Então, mesmo com toda a recuperação judicial, dificuldade e tudo, eles optaram por pagar o CRI aí. Estão sendo pagas regularmente nas respectivas datas de vencimento, sendo estes pagamentos feitos sem a utilização do fundo de reserva. Então, além do mais, não ficaria sem recurso do dia para a noite. Eu não sei quanto que seria esse fundo de reserva, mas tem dinheiro ali para um período ali, para o fundo não ficar 100% desguarnecido.
E por fim eles falam, o gestor está trabalhando no sentido de minimizar quaisquer riscos e perdas para os investidores. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. O fundo cobra 1% de taxa e mais 20% de taxa de performance do que conseguir exceder IPCA mais 5%. O relatório gerencial, na minha opinião, aqui na parte de despesas, deveria fazer um destrinchamento para a gente saber realmente o que vai para o gestor, mas eles não fazem. Então aqui, eles colocaram de despesas 58 mil. A gente vai ver o que esses 58 mil representa frente ao total recebido aqui, ó, o resultado. Só que aqui o resultado é descontando essas duas dívidas, ó. Apreciação mensal de FIIs e esse aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos lá. 58 mais 1229. Então dá 1287. Então 58 vezes 100 dividido por 1287. A gente vê que as taxas cobradas representaram 4,50%. E lembrando que nem tudo aqui vai para o bolso do gestor, né? Tem outras despesas que são inseridas aí. Então, em termos de taxa, bem aceitável, na minha humilde opinião, totalmente satisfatório, né? Aqui ele mostra a evolução do fundo. Então, o fundo chegou a ter um período que estava com caixa muito alto, ó, CRI, FIIs e caixa, que é esse cinzinha. Então, ele chegou a ter um percentual de 14%, 17% de caixa lá em junho e julho do ano passado. Quase zerou em agosto. Setembro chegou a ter 13% de caixa. Janeiro, quando ele fez a subscrição, ele teve o caixa ali em 5,6%. E atualmente, abril, né? Apesar de já estar com bastante defasagem, em abril o fundo tinha 2%, 2,6% em caixa, 7,2% em CRIs e 90% diretamente, aqui 7% em FIIs e 90% em CRIs. Aqui a gente vê os indexadores do fundo. E aí outro comentário meio que... Assim, o relatório do fundo é um pouco fraco, tem poucas informações, poderiam ter muito mais. Então, o fundo está hoje 66% do seu portfólio indexado a IPCA, 23% indexado a CDI. Esse Tesouro Selic aqui, ó, é investido diretamente o dinheiro parado em caixa, tá? Deve ser em risco soberano. E ali 7,2% em FIIs. E aí, os segmentos de atuação que o fundo investe. Residencial representa 45% do portfólio. Hotel, 25%. Residencial / comercial, acredito eu, 7,9%. Shopping, 10%. E logístico, 10%. Então a gente vê que os ativos do fundo não são de segmentos muito arriscados. Eu vejo isso aqui de forma bem positiva. O seu portfólio interno é um portfólio sem muito risco. E onde que estão as dívidas, né, que o fundo está financiando? NE, acredito que seja Nordeste, 37% do portfólio. Aí ele vai ter ali, ó, 22% em São Paulo, 17% no Rio e mais 10% no Espírito Santo. E, por fim, mais 12,5% na região sul. E aqui a gente vê os ativos que ele possui. Então, na época, quando ele anunciou que esse CRI Calçada estava com risco de inadimplência, risco de recuperação judicial, ele representava 10% do PL na época. E deu uma diminuída, né? Interessante. Ele tem um único fundo imobiliário, isso aqui eu não vejo de forma legal, apesar de ser o RECR, que paga muito bem, mas ele tem só o RECR, que representa 7,2% das cotas do fundo, né? E só tem ele. E hoje tem um ativo que está excedendo, mas bem pouquinho, os 10% de PL do fundo, que é esse CRI Cheminha aí, ó. É um ponto, entre aspas, que também é uma espécie de risco. Ele tem muitos ativos da Habitasec. O ideal seria se ele tivesse uma diversificação maior das securitizadoras. E aqui ele mostra as taxas. Ele tem taxas muito, muito agressivas, ó. CDI mais 8, caramba, é muito alto. CDI mais 4, mais 5, mais 5, mais 5, que é algo um pouco mais normal. E olha as taxas de IPCA que ele tem. IPCA mais 6 e mais 7, beleza, mas tem IPCA mais 10, mais 12, mais 12. Então tem taxas muito agressivas. E menos mal, tá? Note, o CRI Calçada, que na minha opinião é o que sempre tem que ficar acompanhando, que é o que está com maior risco, o duration dele é 2,3 anos. Então não é um prazo tão grande assim. E aí, teoricamente, em mais 2,3 anos o fundo recupera o dinheiro investido. Então, fico bem satisfeito com isso. Além do mais, é interessante observar o LTV. O LTV dele também é um LTV muito